Paz do Senhor, igreja, novamente. Eu fiz questão de vir apresentar o Igor, não apresentá-lo à igreja, mas apresentá-lo a Deus em oração e abençoando mais uma vez. O Igor é presbítero, é fruto da casa, da Manaim, e nós louvamos a Deus. Eu estava ali pensando, né, como é o relacionamento da esposa dele com a sogra. É o melhor possível. Então eu fico pensando assim, é bom quando você olha para uma família e vê os relacionamentos, porque quando a pessoa ela realmente tem uma nova vida com Deus, ela se dá bem com as pessoas, ela interage com as pessoas, tem um feedback bacana, legal, né? E eu gosto muito de olhar as letrinhas miúdas, aquelas que muitas pessoas desprezam, mas eu acredito piamente nesse relacionamento, né? Tanto a Eliette quanto a Tati, elas se parecem mais como mãe e filhas. Então é muito importante. Se tem uma coisa que eu prezo é relacionamento de nora e sogra, de genro e sogra, né? Então eu exalto nesse momento essa família e quero orar pelo meu irmão, meu amigo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o Igor, Pai, diante de Ti, para que o Senhor possa continuar abençoando o Teu servo. Ó Deus, ele tem sido, Senhor Deus, uma bênção, é um presbítero discente, ó Deus, e nós Te louvamos por isso, Pai. Senhor Deus, há dois tipos de presbíteros, o regente e o discente. Ele é um presbítero discente, é aquele que prega, aquele que ensina, aquele que fala. Muito obrigado, Deus, por essa vida, uma vida de sujeição, submissão, humilde, Senhor, como tem sido, e tem aprendido as sagradas letras. Tomara, ó Deus, que nessa noite, oxalá o Senhor nessa noite se faça presente mais uma vez e nos ensine. Estamos aqui prontos para Te ouvir. Fala conosco, Senhor, Teus servos Te ouvem. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Obrigado, pastor Eduardo. Agradeço a igreja, agradeço o convite do pastor. Para não cansar os irmãos, vou partir já para a palavra. Eu queria que os irmãos abrissem em Lucas 17, versículo 11. Glorifico a Deus por mais uma oportunidade para trazer a palavra. Glorifico a Deus por essa noite. Glorifico a Deus por estar na Tua casa, ó Deus. Lucas 17, versículo 11. Deus traz para nós Jesus cura os 10 leprosos, amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo ele, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Glória a Deus, pode se sentar, por gentileza. Quero começar a noite, mais uma vez, glorificando a Deus por estar aqui. Estava conversando com o pastor Eduardo agora há pouco. Hoje o dia começou com luta. Eu acordei e logo pela manhã eu travei minhas costas. Quase que eu não consegui trabalhar, quase que eu não consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer hoje. Mas eu glorifiquei a Deus e disse: isso é luta. Mais uma vez, o inimigo tentando contra mim, tentando contra a minha pessoa, mas eu vou vencer em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus porque eu venci, eu estou aqui nessa noite. E neste momento, irmãos, nem parece que eu estava com as costas travadas. Para quem me viu de manhã, estava andando até encurvado, olhar agora, vai ver que vai achar que eu nem tive nada. Vai achar que eu estava até mentindo, porque
não tenho mais dor, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, quero começar a trazer a palavra para vocês. Eu sempre gosto de fazer a leitura dos textos teológicos que tem no rodapé da Bíblia. E quando eu comecei a me preparar para essa pregação, esse texto teológico no final da minha Bíblia testificou muito ao que eu queria trazer para vocês. Ele fala assim, ó: se obedecermos a Deus, estamos apenas cumprindo o nosso dever, e devemos considerar isto um privilégio. Você, às vezes, sente que merece um crédito extra por servir a Deus? Lembre-se, a obediência não é algo mais do que fazer o nosso dever. Ao ensinar sobre a obrigação da obediência, Jesus... Perdão, irmãos, estou lendo no lugar errado. Perdão. Era exigido dos leprosos que ficassem afastados das demais pessoas que anunciassem a sua presença. Caso tivessem de aproximar-se, às vezes a lepra regredia. Se um leproso parecesse que a doença havia desaparecido, deveria apresentar-se ao sacerdote para que pudesse declará-lo limpo. Jesus enviou os 10 leprosos aos sacerdotes antes de serem efetivamente curados. Eles foram respondendo com fé, e Jesus os curou enquanto eles estavam a caminho. Sua confiança em Deus foi tão forte que age no que ele diz, antes mesmo de ver alguma evidência positiva. Isso é uma pergunta, tá? Jesus curou todos os 10 leprosos, mas só um retornou para agradecer. É possível receber grandes dádivas de Deus com um espírito ingrato? É aí que eu começo a trazer a pregação para vocês, irmãos. 9 dos 10 homens fizeram isso, porém somente o agradecido aprendeu que a sua fé tinha representado um papel importante na sua cura. Semelhantemente, apenas os cristãos agradecidos crescem no entendimento e na graça de Deus. E o Senhor usa a nossa reação para ensinar-nos sobre ele. Amém? Irmãos, ser grato a Deus não tem a ver só com o que ele fez, com o que ele vai fazer, ou tem a ver com todos os momentos da nossa vida. Quando nós dizemos assim, quando o pastor às vezes diz assim, estou vivendo de glória em glória, estou vivendo de graça em graça, nós estamos vivendo de agradecimento a Deus, dando glórias e graças a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Amém? Então, você já parou para pensar o que Deus fez na sua vida e o que ele ainda está fazendo? Muitas vezes eu acho que essa pregação ela começou a ser trazida para mim há uns tempos atrás por um caso isolado, que foi o seguinte: eu fui numa casa fazer um serviço e quando eu saí dessa casa, eu falei bom dia para a moça, né? Ela é uma funcionária que estava na casa, eu falei bom dia para ela, um bom serviço para a senhora. Ela me respondeu assim: moça, trabalhar nunca é bom. Eu fui embora com aquilo na minha cabeça. Eu falei, mas como? Tá certo, ela não gosta de trabalhar, tudo bem, mas o pastor sempre fala uma coisa: quantas pessoas queriam aquilo que você tem? Não é por inveja, mas para pensar. Eu fiquei pensando naquilo. Eu me lembrei, irmãos, do padrasto da minha esposa, o seu José Carlos. Ele veio algumas vezes aqui na igreja antes de falecer. Ele andava na cadeira de rodas. Antes dele adoecer, ele trabalhou algum tempo comigo. Trabalhamos quase 1 ano juntos. Quando ele adoeceu, todas as vezes que eu via o meu sogro, né, ele era padrasto da Tatiana, mas eu sempre considerei ele como meu sogro, era um amigo. Todas as vezes que eu via ele, uma das primeiras coisas que ele falava para mim assim: eu vou ficar bom e eu vou voltar a trabalhar. Tudo que meu sogro queria era voltar a trabalhar, irmãos. E aquela mulher naquele momento estava achando ruim de estar ali, sã, boa, com saúde para trabalhar. Sabe, eu fiquei pensando e Deus vem falando comigo há muito tempo sobre a ingratidão das pessoas de uma forma geral. O ser humano, por natureza, é ingrato, irmãos. Vocês podem reparar, geralmente, quando a gente trabalha numa empresa que tem muitas pessoas, todas as vezes,
sempre que a empresa fizer alguma coisa, vai ter um que vai falar assim: ah, mas podia fazer mais. Ah, mas podia melhorar o tal. Ah, a empresa deu um aumento de 10%. Ah, mas podia ter dado de 15%, né? Ah, nunca vai estar bom, irmãos. O ser humano nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Eu vou em algumas casas fazer serviço, e muitas vezes, eu fui numa casa outro dia, em que a sala da mulher dava 2 igrejas Manaim, assim, de tamanho. Quando eu estava fazendo o serviço, a mulher virou para mim e falou assim: ah, essa é uma casa velha, moço. Tem um monte de coisa para fazer. E eu fiquei parado pensando, falei: nossa, tá certo, uma casa velha, mas uma casa enorme, né? Uma casa muito boa. E quantas pessoas não são assim? O que a gente tem, muitas vezes passa desapercebido, que tem gente que tem menos que a gente. Eu comecei a ter um coração muito grato e uma percepção de gratidão, irmãos, quando eu fui trabalhar como supervisor numa empresa de limpeza. Aquilo eu tenho para mim que Deus começou a trabalhar no meu coração ali. Eu falei muitas vezes para a Tatiane sobre isso, porque eu convivia com mulheres que moravam em comunidades, muitas às vezes mães de família, arrimo de família, não tinha marido, tinha só os filhos, tinha que sair para trabalhar, e aquele saláriozinho delas era o que sustentava a casa. Então, eu convivia com situações de quando chovia, as minhas funcionárias ligar para mim e falar assim: hoje eu não vou trabalhar, minha casa está alagada, hoje eu não posso ir trabalhar, meu filho adoeceu, não tenho com quem deixá-lo. Pessoas humildes, pessoas assim, realmente que não tinham nada, e eu tinha que trabalhar com essa situação dia a dia, de ver essas pessoas e ter um pouco de discernimento e entendimento que aquilo era a realidade delas. Eu não podia impor a minha realidade sobre a delas. Ah, mas eu vim trabalhar. A minha realidade é completamente diferente. O meu dia a dia é completamente diferente. Eu moro numa casa onde ela é alugada pelo meu sogro para nós. E eu tinha muita dificuldade nessa casa, porque é uma casa que ela tem muitos problemas, irmãos. Ela tem tudo que eu ia colocar nessa casa, outro dia eu fui fazer um furo para colocar uma televisão na parede, eu atravessei a parede com a furadeira, para vocês terem uma ideia. E eu comecei a maldizer a minha casa, sabe? Só que aquilo começou a fazer mal para mim. E todo mundo que ia na minha casa é uma casa muito grande, muito boa. Ela tem 3 quartos. Todo mundo que ia na minha casa, a primeira coisa que chegava, olhava e falava assim: nossa, que tamanho de casa. E eu comecei a pensar, falei: gente, eu estou desdenhando a minha casa, e tem muita gente que não tem aquilo que eu tenho. Então eu comecei a mudar a minha atitude, e Deus mudou tanto o meu coração, que hoje eu posso dar glória a Deus pela casa que eu moro, mas pela minha casa que está vindo aí, porque nós conseguimos comprar a nossa casa, e em nome de Jesus, o ano que vem ela sai, e nós estaremos dentro da nossa casa. Mas isso foi uma mudança no comportamento, dentro da minha vida. Então, irmãos, eu peço desculpas por estar trazendo tantos testemunhos, mas Deus começou a trabalhar na minha vida sobre a gratidão há um tempo atrás. E de uns tempos para cá vem falando muito forte sobre a minha vida, sobre isso. Eu até vinha falando com os meus filhos, com a minha esposa. Outro dia eu estava em casa, assim, uma espécie de culto familiar, na hora do café da manhã. Nós estávamos falando, eu ensinei aos meus filhos, falei assim: olha, vocês têm que aprender a ser gratos. Falei sobre esse caso, sobre essa moça. Falei: quantas coisas vocês têm, e tem muitas pessoas que não têm. Eu sei que muitos pais ensinam isso parece só papo de pai, mas aquele momento, irmãos, eu realmente estava tentando trabalhar na vida dos meus filhos a gratidão para com Deus, a gratidão da vida, sabe? Nós temos que agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida. Nós temos que agradecer a Deus no momento que a gente acorda. Deus, obrigado porque eu acordei. Obrigado hoje, Deus, quando nós finalizamos nosso dia. Obrigado, Deus, porque eu consegui chegar até aqui. O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me levantou, eu consegui cumprir com todas as minhas tarefas e eu consegui chegar na minha casa. Nós precisamos ser gratos a Deus em todos os momentos. Quando a gente consegue fazer alguma coisa, irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque muitas vezes o inimigo, ele trabalha na nossa vida. Ele está ali, ao nosso derredor, né, bramindo como um leão feroz. Mas nós temos que agradecer a Deus, porque Deus coloca os seus anjos nos guardando.
Amém? Então, quando nós conseguimos fazer, muitas vezes, aquele trabalho impossível, aquela coisa impossível que você está ali no dia a dia fazendo, que parece que não vai conseguir sair, quando a gente consegue resolver, nós temos que dar glória a Deus, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque é Deus trabalhando nas nossas vidas. E quando Deus age, irmãos, nada impede. Amém? Quanto nós somos gratos a Deus? Quando eu digo quanto nós somos, é exatamente sobre isso, porque às vezes tem coisas pequenas que passam na nossa vida que a gente se esquece de agradecer a Deus. Como, por exemplo, como eu acabei de falar, o momento de acordar, o momento de sentar à mesa para tomar o café, o momento de sentar à mesa para almoçar, o momento de sentar à mesa para jantar. Pequenos momentos, às vezes, que a gente se esquece de agradecer a Deus. Se esquece de agradecer a Deus por aquilo que está ali na nossa frente, pela nossa família, pelos nossos filhos, por termos ali um alimento que está na nossa frente, por termos uma casa sobre a nossa cabeça. Nós esquecemos de agradecer, porque muitas vezes, como eu disse, às vezes a gente tem um carrinho velho, né, que está lá sofrido, coitadinho. E a gente fica, nossa, esse carro está velho, eu preciso trocar. Nós esquecemos de, antes de falar que preciso trocar, que o carro está velho, agradecer a Deus, porque aquele carrinho velho está nos conduzindo para baixo e para cima, está nos permitindo ir para outros lugares. E muitas vezes, um carro novo não vai adiantar, não vai fazer nada, nenhuma diferença. Ele vai nos conduzir de um lugar para o outro. Ainda outro dia, eu brinquei com um amigo, ele me mandou um vídeo de um carro de 50 milhões. Eu falei, o que um carro de 50 milhões tem para custar 50 milhões? O carrinho de 10 mil me leva no mesmo lugar que esse de 50 milhões vai levar, não vai ter diferença nenhuma. Então a gente precisa ser grato pelas pequenas coisas também. Porque é muito fácil a gente chegar aqui na frente, glorificar a Deus, falar assim, ó Deus, glória a Deus, eu consegui comprar minha casa. Mas a gente muitas vezes não para glorificar a Deus no momento de quando cai uma chuva e a gente tem um teto sobre a nossa cabeça. Ah, mas é alugado, mas tem um teto sobre a nossa cabeça. Quantas pessoas estão na rua, né, procurando uma marquise para se esconder, porque não tem onde morar, porque não tem onde ficar, né? Então nós precisamos ser gratos desde as pequenas coisas, irmãos. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós demonstramos nossa gratidão até que ponto? Novamente voltando nessa situação. Até que ponto a gente demonstra nossa gratidão a Deus? Será que no nosso trabalho a gente demonstra nossa gratidão a Deus? Será que no nosso dia a dia, no meio dos amigos, a gente demonstra nossa gratidão a Deus? Se no grupo do WhatsApp lá, quando você recebe uma notícia boa, está lá no grupo, vou citar o grupo do WhatsApp do seu trabalho. Você está lá, você recebeu uma notícia boa. Olha, irmãos, olha, amigos, hoje, né, lá não é os irmãos, é os amigos. Olha, amigos, eu recebi uma notícia que o meu patrão vai me dar folga esse final de semana. Quando você dá essa notícia, você glorifica a Deus lá no grupo do WhatsApp? Ou só aqui na igreja? Ou só no meio dos crentes? Você glorifica a Deus quando está no grupo da família? Quando está no meio das pessoas que não são da nossa convivência? Você dá glórias a Deus, você agradece a Deus quando você está no meio de outras pessoas? Esse leproso, irmãos, ele não era um evangélico, ele não era ele era um samaritano. E ele voltou glorificando a Deus e voltou para agradecer Jesus, coisa que os outros 9 não fizeram. Por quê? Porque ele tinha um coração grato. Amém? Um coração puro, um coração grato. E na presença de Deus, muitas vezes, o coração grato é o mais importante. Irmãos, quando diz aqui, ó, quando Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Irmãos, que triste, né? Jesus abençoa e cura 10 leprosos. Um volta para agradecer. Mas olha só, todos os 10 tiveram um ato de fé. Que quando Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes, eles ainda estavam com a lepra. Correto? Eles, no caminho, Jesus cura eles. Só que
os outros 9 continuaram o caminho, foram até o sacerdote, provavelmente, para constatar que foram limpos, e foram limpos. Eles tiveram um ato de fé. Mas só um teve um ato de fé com gratidão. Ele voltou para agradecer a Jesus. O seu ato de fé, ele é um ato de fé que você vai, ou você vai e você volta. Como é a sua vida com Deus, com Jesus Cristo? Quando você recebe uma bênção, você volta para agradecer? O pastor e a pastora Eduarda, a pastora Jamile, sempre trazem um testemunho de uma irmã que orava para que Deus desse um carro. Quando Deus deu um carro, ela faltou no culto para lavar o carro. Olha que coração ingrato, porque quando ela recebeu a bênção, em vez de voltar para agradecer, voltar para glorificar o nome do Senhor, ela simplesmente foi lavar o carro. Foi mais importante para ela foi a bênção do que quem deu a bênção. Na semana seguinte, ela derrubou o carro. Olha como é que é as coisas. Então Deus dá a bênção, mas cabe a você segurar a sua bênção. Cabe a você, com o coração grato, testificar a sua bênção. Amém? Irmãos, como eu disse aqui no texto teológico, a fé e a gratidão andam juntos. Irmãos, eu estudei, eu pesquisei, eu vim trabalhando sobre isso, como disse o Daniel, eu vim estudando, e há diversos textos na Bíblia que a fé e a gratidão, elas andam lado a lado. Quando você é uma pessoa que tem fé, se você é uma pessoa que tem fé e não tem gratidão a Deus, a sua fé, ela é praticamente vazia, porque a gratidão a Deus, ela anda junto com a sua fé. Como eu disse, é andar os dias nossos, é dando glória, dando graças, dando obrigado Senhor, obrigado Deus, é andar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, a todos os momentos, gente. Só quem sabe de onde Deus tirou e para onde Deus está levando é que sabe o tamanho das bênçãos que Deus tem feito na sua vida. E é você que sabe disso. É você que tem que saber o quanto você tem que agradecer no dia a dia a Deus. É você que tem uma vida com Deus. Você já parou para pensar o quanto Deus já transformou a sua vida? O quanto Deus já modificou o seu dia a dia? A sua casa, a sua família? Quantas pessoas, através do seu testemunho, já foram tocadas? Quantas pessoas, através da sua família, já foram tocadas? Nós muitas vezes não nos damos conta, mas às vezes as pessoas, elas nos olham e entendem que Deus fez algo na nossa vida e elas querem aquilo para elas também. Então nós precisamos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque isso também é um testemunho para aquelas pessoas que querem alcançar algo que nem nós alcançamos. Amém? Quando nós agradecemos a Deus, fazemos isso em alta voz, que nem fez esse leproso. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz, para que todo mundo ouvisse. E quando ele chegou aos pés de Jesus, mais uma vez, ele não se fez, ele não chegou ali acanhado, envergonhado, com vergonha de pegar o microfone, com vergonha de dar o testemunho. Ele chegou ali aos pés de Jesus. Olha só, versículo 15, se vocês quiserem acompanhar aí, Lucas 17, 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha, irmãos, ele voltou glorificando, agradecendo a Deus em alta voz. E quando ele chegou na frente de Jesus, ele caiu, ele se ajoelhou e prostrou-se na frente de Jesus e colocou o rosto na terra mesmo, porque ele sabia o tamanho da bênção que Jesus tinha trazido na vida dele naquele momento. Então, quando nós viemos aqui, eu acredito que quando a gente vem aqui dar o nosso testemunho, o momento de vir até aqui não é só para glorificar e agradecer o nome do Senhor. Muitas vezes é um trabalho contra a nossa própria carne, porque a carne frita quando a gente vem aqui e diz que graças a Deus eu consegui aquilo, porque de mim não saía nada, de mim nada conseguiria.
Se não fosse por Deus, eu não teria conseguido tal coisa. Se não fosse por Deus, eu não teria alcançado a minha casa. Como eu dei um testemunho aqui uma vez, porque quando eu e a Tatiane começamos a entregar as documentações, a pesquisar, a falar com a corretora, eu falei para ela, olha, se for da vontade de Deus, vai ser. Porque eu tinha acabado de ser demitido, eu estava há pouco tempo nesse novo serviço, eu não tinha passado nem da experiência, meus irmãos, não tinha passado nem dos 3 meses de experiência. Eu não tinha dinheiro para dar de entrada, fundo de garantia eu também já não tinha, porque eu tinha sido mandado embora. Então assim, se você pôr na ponta do lápis tudo isso, você vai falar assim, não ia aprovar, não ia aprovar. Mas Deus foi lá e trabalhou. E naquele dia, quando ela chamou a gente para ir lá assinar os papéis, a Tatiane falou, amor, ela chamou a gente para ir lá assinar os papéis. Só que ela quer conversar com a gente, provavelmente vai ter que dar algum dinheiro de entrada. Eu falei para ela assim, olha, eu tenho R$1.200 na conta. Se for da vontade de Deus, vai ser esses 1.200. Quando a gente chegou lá, ela falou assim, moça, você só tem que dar R$1.200 para... Falei, se não for Deus, irmãos, não acontece na nossa vida, irmãos. Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. A gente tem que glorificar o nome de Deus a todo momento, porque Deus trabalha nos mínimos detalhes. Eu lembro quando a gente começou a sonhar, a Tatiane falou assim, amor, seria bom se lá em cima fosse assim o piso. Quando ela chegou lá, o piso era do jeito que ela tinha pensado, sabe? Deus trabalhou tão grandiosamente na nossa vida nesse caso, que olha, é só dando glórias e só agradecendo a Deus por tudo mesmo, irmãos. Então quando a gente vem aqui e diz a Deus, obrigado por o que o Senhor fez, é porque nós estamos agradecidos, porque se não fosse por Ele, não teria acontecido, irmãos. Nós temos um coração puro, um coração agradecido, que nós dizemos a Ele, é só o Senhor que pode fazer na nossa vida, porque se não for pelo Senhor, nós não faríamos, não teria acontecido. Então quando nós temos essa noção, esse coração quebrantado, esse coração agradecido, Deus vai prosperando nas nossas vidas, irmãos. Se eu pudesse, eu ficaria aqui falando para vocês de horas e horas e horas de tudo que Deus tem feito na minha vida, sabe? De tudo que Deus transformou a minha vida de uns tempos para cá. Porque eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre gratidão, sobre ter um coração grato a Deus, sobre a mudança de comportamento no nosso dia a dia. Irmãos, nós, como seres humanos, temos uma condição de sermos reclamões. Nós somos reclamões. Nós temos esse mau hábito. Todo ser humano é reclamão. Tudo a gente reclama. A gente reclama de fazer, a gente reclama de não fazer. Eu tive, uns tempos atrás, eu estava pegando essa mania de novo. Eu trabalho numa empresa e lá tem 8 funcionários e a gente trabalha por demanda. A gente ganha por produção, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E eu comecei a observar que todos lá reclamavam. Quando tinha pouco serviço, reclamava. Quando tinha muito serviço, reclamava. E eu estava entrando nessa onda, tipo, de começar a reclamar. Então, dependendo do dia, assim, às vezes, eu tinha, vamos supor, lá, 3, 4 serviços. No meio do dia aparecia outro. Eles, tenho mais um serviço. Aí eu começava, nossa, não me esquece, né? Nossa, eu tô cansado. E aí eu pensando, orando a Deus, falei, como nós somos ingratos. Eu sou uma pessoa que eu ganho por aquilo que eu faço. Deus está enchendo o meu celeiro e eu estou reclamando. Então eu parei de reclamar. Eu comecei a observar e comecei a dar graças a Deus todas as vezes que um serviço novo saía. E meu chefe me chamou depois, mudou meu sistema. Hoje eu estou trabalhando diferente na empresa. Eu não sou mais funcionário da empresa, sim um parceiro. Então eu trabalho... Não sou CLT mais, eu tenho a MEI e hoje eu dobrei o meu salário. Então, quando a gente começa a entender e ser grato no que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus vai dando mais bênçãos, irmãos. Vai acrescentando bênçãos em nossas vidas. Então, assim, tudo que eu tenho hoje é graças a Deus. E assim, eu não tenho nada ainda, eu estou construindo, mas eu glorifico a Deus porque eu sei que tudo que Ele está fazendo na minha vida é por obra dEle. Sabe, irmãos, eu hoje, graças a Deus, eu tenho 2 carros. Eu tenho um carro de serviço, eu tenho um carro da minha família.
Isso graças a Deus. Nós não tínhamos essa possibilidade. Há uns tempos atrás, quando a gente começou a vir na igreja, eu tive uma dificuldade tremenda de conseguir financiar o primeiro carro. Hoje já tenho 2 carros. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque tudo é Ele que tem feito. Se não fosse por Ele, irmãos, nada disso estaria acontecendo. Eu não estaria aqui. Minha família não estaria aqui. Então eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelos meus filhos. Eu tive no sábado eu fui numa festa de aniversário de um amigo nosso, e o Saulo, que foi daqui da igreja, estava lá. E a gente estava falando sobre as crianças, eu falei: Saulo, eu não posso reclamar dos meus filhos, eu só glorifico a Deus. Porque meus filhos são uma bênção na minha vida. São crianças, são bagunceiras, quebram as coisas. Alice essa semana quebrou a televisão da minha sala. Mas eu glorifico a Deus porque eles têm saúde, porque são crianças inteligentes, são crianças obedientes e são crianças. Então, se a gente ficar se apegando só às coisas erradas que eles fazem, a gente fica maldizendo nossos filhos. E nós temos que agradecer a Deus pelos filhos que a gente tem, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, irmãos. Como eu disse, mais uma vez, será que nós somos o leproso que voltou para agradecer? Ou nós somos os 9 que foram embora e não deu glória a Deus? Eu espero que nós sejamos o que voltou, né? Porque no mundo já está cheio de pessoas que recebem bênção e vão embora e não retornam para agradecer. Nós temos que ter um coração grato na presença de Deus, né? Então, irmãos, eu glorifico a Deus. Eu espero ter trazido uma palavra que tenha pousado no coração dos irmãos. Eu gostaria de finalizar essa palavra só fazendo um parênteses aqui em Hebreus. Se os irmãos puderem abrir Hebreus 11, versículo 4. Irmãos, essa é uma palavra que fala muito ao meu coração. Por diversos motivos, eu vou explicar por quê. Diz aqui assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o seu testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmãos, quando eu era criança, minha mãe frequentava a Igreja Universal, e eu aprendi sobre Abel e Caim lá. E na escola bíblica da igreja, a professora uma vez falou que Caim tinha oferecido as coisas podres para Deus. Só que na Bíblia não fala isso em nenhum momento. Quando eu cresci, que eu fui entender que Deus Ele não recusou a oferta de Caim simplesmente porque era algo podre ou porque era algo que não estava no agrado de Deus, mas sim pelo que estava no coração de Caim. Então a oferta, o sacrifício, a gratidão, ela tem que nascer no nosso coração. Nós temos que ter um coração verdadeiramente grato. Vim aqui trazer o dízimo, trazer a oferta apenas por obrigação, não por verdadeira gratidão a Deus, também é maldição para nossas vidas, entenderam, irmãos? Então nós temos que ter um coração grato, e trazer o dízimo e a oferta não é só obrigação, é gratidão. Quando você traz aqui, você diz: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu esse salário. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu isso. O Senhor pôs isso na minha vida. Então eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, e eu glorifico e eu trago a minha oferta. Amém? Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de convidar a igreja para fazer uma oração antes de finalizarmos. Obrigado, Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome. E nessa noite nós queremos te dizer mais uma vez obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado porque nós podemos sair da nossa casa nessa noite, nos alimentarmos dessa palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz na nossa vida tudo aquilo que nós não podemos fazer, e o Senhor trabalha nas nossas vidas. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá capacidade, é o Senhor que nos dá os ensinamentos, nos dá o discernimento, nos dá o conhecimento. É o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, e
todas as vezes que nós possamos dizer obrigado, que nós saibamos que o nosso coração tem que estar puro e um coração grato de verdade na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa trabalhar essa noite nas nossas vidas e que o Senhor possa nos levar para casa, mais uma vez, com o coração agradecido na Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Seu nome. Glória a Deus. Amém. Ô glória, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Depois de uma palavra construtiva dessa, louva a Deus, porque melhor do que a teologia é o nosso testemunho. É aquilo que nós estamos para apresentar diante de Deus. Muitos se perdem na teologia, inculcando-se sábios, tornam-se loucos. Mas feliz o homem que tem algo para contar da sua própria vida. Louvado seja Deus. Estou muito edificado. Que Deus te abençoe. Ore a Deus e agradeça ao Senhor pelo dom gratuito da vida eterna. Porque nós temos água para beber, comida para comer, o teto para nós habitarmos, uma família no altar. Põe a mão no seu coração. Te adoramos. Lembre-se. Te adoramos. Lembre-se. Adorar e não questionar. Em espírito. Questiona em verdade. ou adora? Te adoramos. Recebe cura da parte de Te Deus. adoramos. Recebe libertação da parte do Senhor. Rei dos reis. Que o Senhor possa libertar a sua vida, a sua alma. E Senhor, possa dar asas ao teu espírito e fortalecer a tua vontade. E que a salvação esteja presente sempre na sua vida, no seu lar, na sua família. Rei dos reis e Senhor. Aleluia, glória a Deus. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Átrios quer dizer meu jardins. Prazer é viver na casa de Deus. Fazendo o quê? Onde flui o amor. Em espírito, em verdade. Agradeça a Deus hoje. Agradeça ao Senhor sinceramente pelo ar que você respira. Te adoramos. Porque você não está ligado a uma sonda, a um aparelho, não está hospitalizado, você não está desempregado. Verdade, você tem um lar, uma família, te adoramos, uma igreja, um altar. Te adoramos, Rei dos reis. E se você não tem nada Senhor, disso, comece a adorar. Comece a adorar e essas coisas chegarão todas na sua vida. Nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Eu gostaria que você saísse do seu banco, nos átrios você do viesse aqui no altar Senhor, agora e entregar o teu sacrifício de louvor ao Senhor. Sai do seu banco, se é que você consegue e pode, e vem entregar o teu sacrifício de louvor ao Senhor. Onde flui o amor. Grande Deus, louvado seja Deus pelos que entenderam. Pra te adorar, Grande Deus. ó Rei dos Já quase concluindo. reis. Foi que eu nasci, É só corrigir. ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu vou convidar de volta aqui no altar, aqui agora, o presbítero, a esposa, os filhos que estão aqui, outros devem estar na escolinha. Eu quero que você entregue o teu sacrifício ao Senhor agora. Entrega teu sacrifício. Nunca vamos oferecer ao Senhor coisas que não nos custaram nada. Não se oferece aquilo que não é nosso. Então ofereça a Deus agora o seu sacrifício de louvor. Sabe, a sua mãe é sagrada. Sabe, o seu pai é sagrado. E se você não está obedecendo seus pais, se você não está respeitando, tu és maldito sobre a terra. Então, na verdade, o que nós temos que pensar hoje é se a nossa vida é uma maldição ou é uma bênção. O que nós somos para as pessoas, o que nós somos para os nossos amigos, na verdade, o que nós somos para Deus. Se nós perguntarmos agora e estamos perguntando, ó Deus, quem eu sou? Espera a resposta. E continue adorando para Deus te purificar. Trata de melhorar. Vamos melhorar ainda mais. Em espírito, em verdade. Ao chegar em casa, peça perdão às pessoas. Te adoramos, ao seu pai, à sua mãe, aos seus vizinhos, aos seus amigos, seus familiares. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis. Entrega teu sacrifício a Deus, aquilo que mais está custoso para você. Te entregamos. Está difícil. Nosso é quase impossível você abrir mão, entregar tudo diante do altar. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, oh, Pai, na casa de Deus. Venha abençoa teu povo, Senhor. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Cria em nós um espírito reto e inabalável. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, debaixo de bênção. Vamos em paz, na alegria, na paz, na gratidão. Vamos fazer como aquele leproso único que voltou e agradeceu ao Senhor pelo benefício que ele recebeu. E a grande pergunta que não quer calar: e os outros 9, onde é que estão? Pois é, grande resposta a de ser dada.
mas nós estamos aqui na presença do Senhor para louvar, para agradecer, e mesmo porque obediência gera milagres. Então que o Espírito de Deus possa realmente ter a certeza de que Ele pode nos dar tudo de novo, que nós vamos ser gratos tudo de novo. Quanto aos outros 9, já não sei o que vai acontecer, o que aconteceu com eles, mas os gratos e os ingratos. Então nós que somos gratos, diremos todos em uma única voz: Amém.